agradecendo e se preparando, hein? O próximo testemunho é... Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! Deixa eu falar algo para você muito forte. Lendo a palavra hoje, Deus me lembrou de uma palavra que uma vez Ele me deu. E quando Deus desce na terra, a terra treme. Quando Deus desce na terra, a terra treme. Porque quando Deus vem, Ele vem para criar e para consertar. Diga para alguém, quando Deus vem, Ele vem para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Quando Jesus vem à terra, os céus se abrem. Porque quando Jesus está no ambiente, você crê que Ele está aqui? Então quando Jesus vem, Ele vem para anunciar um novo tempo. Jesus, Ele veio depois de um tempo de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, para anunciar o quê? Um novo tempo, uma nova aliança, um novo compromisso de Deus com os homens. Então, quando Jesus desce, Jesus anuncia novo tempo, Jesus comunica. Então diga comigo assim: o Pai cria, o Filho comunica e o Espírito executa. Quando o Espírito desce, os homens se agitam. A Bíblia diz que quando o Espírito desceu em Atos 2, sobre o dia de Pentecostes, existia um som, um barulho, uma agitação e novas línguas. Porque quando o Espírito desce, os homens se agitam. Há uma alegria, há uma euforia transbordante. Porque onde o Espírito está, não dá para ficar parado, irmãos. E por que não dá para ficar parado? Porque se o Pai manda e o Filho comunica, quem executa é o Espírito. Então é quando o Espírito vem que as coisas começam a acontecer, amém? Então eu vou olhar lá para a criação de tudo, que diz assim, o seguinte, entenda. Para que você usa a palavra no dia a dia? Quando você abre a boca para falar algo, você usa para comunicar, sim ou não? Mas você precisa entender algo. Antes da palavra ser usada para comunicar, a palavra foi usada para criar. Você não entendeu? Antes da palavra ser usada para se comunicar, ela foi usada para criar. Haja luz. Haja lumiares para reinar sobre o dia e a noite. Haja repartição entre a água e a terra. A palavra foi usada para criar. Amém? Quem está comigo? Isso. Só Deus cria. Quem entendeu? O homem não cria nada, o homem só faz. Por que o homem só faz? Porque o homem, para fazer, ele faz a partir de algo. E esse é o teu problema de acreditar nas promessas. Porque quando Deus fala que vai dar um restaurante, eu quero ter as panelas. Porque eu só consigo acreditar naquilo que eu tenho. Mas se é Deus falando, Deus está falando do que eu tenho ou do que Ele vai criar? Então você vai abrir a tua boca para falar mesmo daquilo que você ainda não tem. Mesmo daquilo que você ainda não vê. Mesmo daquilo que não está perto de você. Amém? Então o homem, esse é um exemplo muito prático, né? O homem faz a cadeira, sim ou não? Mas ele só faz a cadeira porque Deus criou o ferro. Ele não cria a cadeira porque ele não cria a partir do nada. Ele só cria a partir de alguma coisa. Agora Deus do nada faz tudo, irmão. Se Deus do nada faz tudo, por que você está esperando ter alguma coisa para Deus poder fazer? Deus do nada faz tudo, amém? Então olha só,
Enquanto eu quero fazer a partir de algo, eu não vejo nada acontecendo. Mas Deus cria, o Filho comunica e o Espírito obedece. Por outro lado, eu vou dizer então, o Pai manda, o Filho fala e o Espírito faz. Você não entendeu o que eu estou querendo dizer? Quando Cristo Jesus morreu por você, a Bíblia diz que você confessou isso, você foi adotado como filho. E quando o filho fala, o Pai manda e o Espírito faz. As coisas só vão começar a acontecer na tua vida quando você abrir a tua boca para falar. E você tem que parar de falar das coisas ruins e começar a falar das coisas boas. Porque não adianta mais você dizer que a tua casa é um inferno. Você precisa começar a falar que a tua casa é um pedaço do céu. Não adianta você falar mais que você não aguenta o teu casamento. Você tem que começar a falar que o teu é o melhor casamento. Não adianta você mais falar coisas contra os teus filhos. Você precisa começar a impulsionar esses filhos. Porque quando um filho fala, o Pai manda e o Espírito executa. Agora, quando você está falando coisas ruins, não é o Pai que está ouvindo, mas é o inimigo que está ouvindo e ouvindo tudo que você falou para usar contra você. Então, antes de mudar as coisas em volta, mude as coisas dentro. Vamos ler a palavra? Lucas capítulo 15, versículo 8. Evangelho de Lucas no capítulo 15, versículo 8. Aleluia, está na tela para salvar quem não tinha Bíblia. Olha só, acompanhe comigo, anote aí. A Bíblia diz assim: ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as suas amigas, as suas vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma que estava perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? É a tua palavra e são teus filhos, Pai. Então fala conosco agora que possamos ser inundados pelo teu amor. E que o Espírito Santo tenha liberdade para falar comigo e através da minha vida, em nome de Jesus. Quando você vai no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, para você que já conhece, ali você vai encontrar 3 parábolas. Quantas? Isso. São 3 parábolas que na verdade é uma divisão de uma única parábola. São 3 parábolas que é Jesus quem está contando, que na verdade é uma única parábola, porque as 3 falam da mesma coisa. E a primeira parábola que ele conta nesse capítulo é a parábola da ovelha perdida. Quem lembra? Isso. Qual dentre vós, perdendo uma ovelha, uma, tendo 100 e perdendo uma, não deixa as 99 e não vai atrás daquela que estava perdida? E encontrando aquela perdida, traz em grande alegria e comemora por aquela que estava perdida. Então aqui Jesus estava falando de uma ovelha, ou traduzindo, de um filho, ou de um tesouro, ou de um bem, ou de um propósito, ou de um talento, ou de um dom que se perde na rua. Algo que a gente perdeu fora de casa, que a gente perdeu nos ambientes em que andou, nos lugares que visitamos, passamos, com as pessoas que nos relacionamos. Então ele está citando uma parábola de um filho, de uma ovelha que se perdeu na rua. A segunda parábola, ele vai colocar uma mulher como personagem principal, dizendo que ela tinha 10 dracmas,
Ou possa ser 10 filhos, 10 tesouros, 10 dons, 10 talentos, 10 projetos, 10 propósitos. Mas ela acabou perdendo uma, e ela perdeu uma onde? Em casa. Não foi na rua, foi dentro de casa. Amém? Então, o que Jesus estava querendo comunicar? Jesus estava comunicando a respeito de alguém que se perde fora e de alguém que se perde dentro. Essa parábola ele está contando para os fariseus. Então ele está dizendo assim: você está na igreja, não sei quanto tempo, você conhece Jesus, você fala de Jesus, você confessa Jesus, mas pode estar mais perdido dentro do que quem está lá fora. Porque é mais fácil um pecador se arrepender lá fora e voltar aqui dentro pedir socorro, do que alguém que está vivendo uma religiosidade se escondendo atrás de um personagem e nunca pede socorro. A terceira parábola que ele vai contar é um resumo das duas primeiras. Ele vai contar a parábola do filho pródigo. E no cenário, então, tem 2 filhos e um pai. E a Bíblia diz que o filho mais novo, ele pede a parte que lhe cabe da herança. E a Bíblia diz que ele vai gastar onde? Longe. E por muitas vezes no julgamento humano, esse cara é um inconsequente, esse cara não respeitou o pai, esse cara virou as costas para o pai. Mas espere, tem um segundo filho, sim ou não? Que é o filho mais velho, que além de já estar desfrutando da sua herança, ainda está vivendo às custas do pai. Sustentado dentro da fazenda do pai, comendo do gado do pai, morando na casa do pai, gastando a luz, a água do pai, e reclamando que o pai não dá nada para ele. Então, mais uma vez, Jesus está falando com você que está dentro da igreja, que só a misericórdia do Senhor te sustenta, que só a bondade do Pai que te alimenta diariamente, que só a misericórdia dele que te colocou de pé mais um dia. E que às vezes a gente está olhando para fora e julgando quem está lá fora, mas talvez os filhos pródigos de fora vão voltar gritando por perdão, vão voltar gritando por socorro, enquanto a gente está aqui dentro achando que é bom o suficiente para não precisar do Pai. Mas a Bíblia diz que um dia aquele que era pródigo, aquele que estava perdido, caiu em si. Sabe qual é a minha oração? Que você caia em si sem precisar estar lá fora. Que você caia em si estando aqui dentro. Que você não precise se esbaldar com a lama dos porcos e nem comer da lavagem deles para cair em si e ver que o Pai tem o melhor para você. Na verdade, como Timothy Keller ele fala numa das suas pregações, que o maior pródigo da história é o pai. E aí você toma um baque. Por quê? Porque a palavra pródigo quer dizer esbanjador. E foi o pai que esbanjou amor aqui. Foi o pai que esbanjou carinho. Foi o pai que esbanjou proteção. Porque ele recebe o de fora sem descartar o de dentro. Ele recebe o que traiu a confiança, o que foi embora, mas ele não permite que o de dentro se abata. Ele diz: ei filho, você sempre esteve comigo, eu sempre te dei de tudo, tudo que é meu, é teu. E sabe o que é mais legal das 3 parábolas, Rogério? Porque a ovelha se perdeu, mas o pai foi atrás, o pastor foi atrás. A dracma está perdida, mas o personagem representado para a mulher vai procurar. O filho foi embora, mas o pai o recebe de volta. Sabe por quê? Porque nunca foi o amor de Deus que se afastou de você. Foi sempre você que se afastou de perto do amor dele. Nunca foi ele que nos abandonou, foi nós que o abandonamos.
Nunca teve a ver com uma questão de Ele não olhar para nós, de Ele não se preocupar conosco. Foi sempre uma questão da gente querer tomar o controle e fugir de perto dEle. É sempre pedindo as coisas para que a gente possa ser autossuficiente e levar a vida do nosso jeito. Mas eu quero focar na história dessa mulher. A dracma que foi perdida dentro de casa. Porque a dracma, ela não está perdida dentro de casa à toa no texto. E por que ela não está, Cris, perdida à toa no templo? Porque eu não estou pregando essa palavra lá fora. Eu estou pregando num culto, então você já está dentro. Isso não é um culto numa praça de evangelismo, isso não é um culto numa praia, isso não é um culto numa favela, não é um culto numa cadeia. Eu estou dentro do templo. Então a dracma aqui do texto é importante eu trazer, porque ela está onde? Dentro de casa. E dracma fala do quê? Fala dos dons que você tinha e que você perdeu. Quando a gente está falando de dracma, filho, entenda isso. Não é indireta para ninguém. Não é falando que você está desviado. Não é falando que você saiu da presença de Deus. Não, não é isso. A dracma aqui pode falar de muitas coisas. A dracma fala de um dom que você deixou esfriar em você, que você deixou morrer em você. A dracma fala de um talento. Qual é o talento que você tinha, mas porque ninguém te incentivou, você aceitou que não era para você? Qual é o sonho que você tinha e que porque não aconteceu no teu tempo, você deixou de sonhar? A dracma fala de um propósito. Eu tinha certeza que o meu propósito era tal coisa, mas eu fui encontrando portas fechadas, negativas, e eu desisti do meu propósito. Eu fiz o quê? Eu perdi a dracma. Eu perdi aquilo que era valioso, aquilo que era poderoso. Aqui fala de tesouro. Uma dracma fala de tesouro, fala de algo valioso. O que você perdeu que era valioso para você? Pastor, eu perdi a minha inocência. Nós estamos prestes a realizar 2 retiros de jovens. E infelizmente, nós vamos ouvir de jovens de 9 anos, 10 anos que perderam a sua inocência. E você, o que você perdeu? Pastor, eu perdi a minha alegria. Pastor, eu perdi a minha família. Pastor, eu perdi a minha autoestima. Eu perdi a minha vaidade. Pastor, eu perdi o controle. A dracma fala de algo que era muito valioso, que era um tesouro e que foi perdido. Mas a dracma também pode falar sobre uma vida. E nessa noite nós podemos estar falando com pessoas que perderam a própria vida. Mas eu quero te lembrar que você está onde? Na igreja. Então você pode estar perdendo a tua vida mesmo estando dentro de casa. E sabe qual é o maior problema dessa parábola? É a gente ser igual o filho mais velho. A gente está perdendo tudo dentro de casa, mas ficando justificando olhando para fora. Porque eu tenho uma palavra para você não sair do mesmo jeito aqui hoje. Para de procurar fora aquilo que está dentro. Jovem, para de procurar alegria fora, porque a alegria está dentro no Senhor. Para de você querer dar um tempo e sair um pouco da presença para procurar em coisas, em projetos, aquilo que só Deus pode dar para você. Você estava todo arrebentado lá fora quando você veio para a presença. Aí aqui dentro Deus tratou, Deus abasteceu, Deus preencheu o vazio. E agora você está pensando em voltar e experimentar o que está lá fora? Para de procurar lá fora o que você só encontra aqui dentro.
Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando para você que está indo para a internet e está procurando foto, imagens. Para de procurar fora, porque o melhor que você tem está dentro. Eu estou falando para você que está olhando para a família dos outros e dizendo: eu queria ter uma família igual a do fulano, eu queria ter igual a família do outro, porque olha como é aqui. Ei, para de olhar para fora, porque o melhor está dentro. A dracma não foi perdida fora, foi perdida. E se a tua família era uma bênção antes e deixou de ser, é porque você perdeu a dracma. É só achar de novo que ela volta a ser uma bênção. Se o teu esposo era o homem da tua vida ontem e deixou de ser, é porque perderam a dracma. Acha que ele volta a ser o homem da tua vida. Se a tua esposa era a mulher da tua vida, linda, que você era apaixonado, e hoje você está querendo olhar para fora, acha a dracma, que ela volta a ser a princesa que você casou. Se os teus filhos foram o motivo da maior alegria da tua vida. Eu participei de uma dinâmica essa semana, e nessa dinâmica as pessoas falavam qual tinha sido o melhor momento da vida delas. E eu não sei se você que é mãe concorda, mas 100%, o melhor momento da minha vida foi o dia do nascimento do meu filho. Que eu pude olhar para ele saindo de mim e uau! Pois é, se o melhor momento da tua vida foi esse, por que agora está sendo ruim o relacionamento com esse filho? Por que estão se desentendendo? Porque a dracma se perdeu. Acha a dracma que volta a ser a bênção, volta a ser o melhor momento da vida. Só que a dracma, ela está perdida dentro. Então para de procurar nos outros o que você já tem dentro. Às vezes eu estou querendo, acabei de falar, o filho comunica, o filho fala, o pai manda e o Espírito faz. O que eu estou esperando? Que os outros falem, que os outros façam, que os outros atendam, que os outros socorram. Para de esperar dos outros o que está em você. Para de procurar nos outros o que está com você. E para de procurar fora o que você carrega aí dentro. A dracma não foi perdida lá fora, a dracma foi perdida aí dentro. Aonde a dracma se perdeu? A dracma se perdeu no meio do teu rancor. A dracma da alegria se perdeu, sabe aonde? No meio da tua amargura. Sabe onde a dracma da esperança se perdeu? No meio da tua falta de perdão. Sabe aonde a dracma dos sonhos se perderam? No meio da tua tristeza, da frustração. A dracma não se perdeu lá fora, a dracma perdeu aí dentro de você. E por que nada muda, pastor? Que se eu estou vindo no culto, pastor, se eu já vou toda quinta-feira aí na frente, não muda. Porque você está esperando encontrar fora o que você precisa encontrar aí dentro. Você está esperando uma cura, sabe de onde? De um pastor que bota a mão na tua cabeça para mudar. Por quê, pastor? Porque eu estou esperando que alguém de fora faça o que aqui dentro precisa acontecer. É um monte de gente falando que quer viver avivamento, que quer viver não sei o quê, mas está esperando esse avivamento vir. O avivamento não vem, o avivamento explode dentro de você. O avivamento não é um fogo que vai incendiar você de fora para dentro, é um fogo que vai sair de dentro para fora. Escute uma coisa, eu não sei se você já trabalhou em circo, que pegava aquelas tochas de fogo, abria a boca e botava na goela. Porque para mim botar fogo no teu coração de fora para dentro é só se eu fizer isso. De outro jeito, quem tem que botar fogo no teu coração é você. Porque o Espírito Santo já está aí dentro de você. Então quem tem que acender, quem tem que incendiar é você. Não é alguém que vai fazer isso em você, é você dando liberdade para aquele que já está em você fazer. O problema é que às vezes nós perdemos uma dracma e seguimos de mesmo jeito, sem dar valor naquilo.
a gente ignora as dracmas que a gente vai perdendo na vida. Seja sincera com você mesmo. Quantas dracmas você perdeu, mas seguiu em frente? Fazer o quê, né, pastor? Não dá para ficar lamentando a vida toda, eu segui em frente mesmo assim. Mas deixou morrer aquela criança? Deixou morrer aquela alegria? Deixou morrer aquele sonho? Deixou morrer o projeto de Deus? Deixou morrer o teu chamado? Deixou morrer o teu projeto, o teu propósito? O problema é que a gente vê as dracmas que perde. Olha a diferença, gente. A Bíblia diz que ela tinha quantas dracmas? 10. Ela perdeu, sobrou quantas? Ah, deixa assim mesmo, não vale nada uma, eu tenho 9 ainda. Não, a Bíblia diz que ela para tudo. Ela não aceita. O problema é que você aceitou. O problema é que você se subjulgou. O problema é que você se acomodou. E aí quem perde uma e não dá valor, sabe o que acontece? Entrega todas. E tem casos até pior, porque está falando de alguém que tinha 10, mas tem gente aqui que só tinha uma mesmo para correr atrás, e até essa uma perdeu e não deu bola. E se conformou porque um dia disseram que você não ia chegar em lugar nenhum, e você disse, é verdade. Então vai assim, desse jeito mesmo. Só que a Bíblia está me apresentando um personagem que não desiste de você. A Bíblia está me apresentando alguém. Por quê? Porque às vezes a gente perdeu, sabe que perdeu, mas não sabe por onde começar. Pastor, eu sei que eu perdi, mas eu não sei aonde voltar, eu não sei como começar a procurar. Pastor, eu sei que eu perdi, mas eu não tenho força para lutar contra isso, para buscar isso sozinho. Eu não consigo. Em nome de Jesus, eu não quero te expor a nada, mas se você perdeu algo valioso e você não sabe por onde começar ou não tem força, levante sua mão, não vai precisar vir aqui na frente não. Só você que perdeu algo e não sabe nem por onde começar. Após perder a primeira e não tentar recuperar, e não fazer nada para recuperar, nós vamos perdendo uma atrás da outra. Porque quando você menospreza um tesouro que Deus te deu, o diabo rouba todos os outros tesouros que você tem. Se você aceitar, se você abrir mão desse sonho, o diabo vai investir para roubar todos os outros. Se você abrir mão do teu chamado, o diabo vai investir para que você não viva mais nenhum chamado. Se você abrir mão do teu propósito, o diabo vai investir para que você não cumpra mais nenhum propósito. Mas Jesus mandou você aqui nessa noite, e você está dentro, amém? Ele mandou o Espírito Santo aqui nessa noite também. E o Espírito Santo quer te ajudar a achar essa dracma. Amém? Então, se você tem coragem, nós vamos seguir os passos que tem aqui. Olha o que diz assim: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não? Bota na tela para mim, Lucas 15:8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não? Não? Então você tem coragem para dizer para alguém aí? Diz bem alto assim: acende! E por que acende? Porque escuridão é lugar do mal. Porque trevas é lugar que agrada o diabo. Então a mulher perdendo uma dracma, a primeira coisa que ela faz é ir para luz.
Aonde a luz chega, as trevas saem, irmão. Aonde a luz chega, as trevas saem. O mal se esconde da luz. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é nenhum julgamento, mas é uma evidência. A nossa igreja lá em Balneário era uma rua de movimento do tráfico. Sabe o que os traficantes faziam? Estouravam as luzes. Porque a luz evidencia a presença do mal. A luz expulsa o mal. Certa vez nós estávamos numa reunião de segurança e os policiais chamaram a atenção do prefeito na época e disse assim: também aquele bairro é uma penumbre. Quer melhorar aquilo? Põe luz naquilo, porque bandido não gosta de luz. Quer melhorar a tua casa? Acende a luz. Abra os olhos. Leva a luz para dentro da casa. No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Na carta de Pedro diz que você é sal da terra e luz do mundo. Acende a luz da tua casa. Acende uma candeia na sua vida. Evita companhias que te colocam na escuridão. Ambientes que te fazem ser rebaixado. Você é filho. Você é a joia da criação de Deus. Você é o alvo do amor dele. Acende uma luz na sua vida, acende uma luz na sua casa, acende uma luz onde você estiver, acende uma luz aonde você acha que você perdeu. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que naquela área em que nós somos machucados, nós não queremos mexer. Na área que nós somos feridos, nós queremos que deixe lá esquecido. Não, filho, você precisa botar luz sobre aquilo. Porque aquilo que eu não resolvo me acompanha. Os problemas que eu não resolvo me acompanham. Os gigantes que eu não mato me enfrentam todos os dias. Só que tem um problema, Isaac. Toda vez que eu acendo a luz denuncia a sujeira. Você está pronto? Porque se você acender a luz na sua casa, talvez você vai ter que estar disposto a fazer uma faxina lá. Eu não estou falando da faxina na limpeza, mas é bom também, tá? Até porque se tua casa é um pedaço do céu, o céu é limpo e organizado. Mas se eu acender a luz, Cris, denuncia a sujeira. Sabe a poeira em cima do guarda-roupa? Sabe a sujeira embaixo da cama? Se você pôr a luz lá, você vê ela. E talvez você tenha que arrancar a cama do lugar, que não dá para passar só o pano no corredor. Tem que limpar lá embaixo. Sabe as teias de aranha que vão juntando no canto do forro? Sabe as traças que vão ficando lá no fundo do guarda-roupa? Assim é a nossa vida, irmãos. Nós vamos se acomodando, deixando isso no escuro, e as traças vai corroendo. A sujeira vai se instalando. Mas quem acende a luz, coloca para mim, deixa no gatilho aí, filha. Possuindo 10 dracmas, acende uma candeia e depois faz o quê? Varre a casa. Varre a casa. Pega uma vassoura e varre. A pergunta não é se você quer achar a dracma. A pergunta é se você está disposto a limpar a casa.
A pergunta não é se você quer, querer todo mundo quer. Mas está disposto a limpar, está disposto a varrer? Não adianta você saber da sujeira e deixar ela lá, não fazer nada. Você tem coragem de dizer para alguém assim bem alto: pega a vassoura. Não adianta eu saber da sujeira e deixar ela lá, sabe por quê? A maioria dos aconselhamentos desesperados: pastor, eu preciso falar com o senhor, com a pastora, eu preciso, a gente senta, a pessoa fala assim: então pastor, eu sei onde está o problema. Eu sei onde está o problema, eu só não estou disposto a pegar a vassoura. Eu sei o que está errado. Eu sei o que precisa consertar. Eu sei o que eu preciso fazer. Ah, entendeu. Você queria um horário com o pastor para ver se o pastor faz para você aquilo que você sabe, mas não faz? Entendeu. Você quer contratar uma diarista para não ter que limpar a casa sozinho. Não vai adiantar eu saber da sujeira, eu descobrir a sujeira. Porque se você vier falar comigo, eu te atendo na maior alegria do mundo, irmãos. Eu amo pastorear, aconselhar. Só que o máximo que eu posso fazer é apontar onde está a sujeira. Quem vai ter que tirar ela de lá é você. E se você não está disposto a varrer a casa, não adianta nada essa conversa. É melhor eu conversar com quem está disposto a mudar. Porque pior do que quem não sabe o que fazer é quem sabe e não faz nada. Nós vamos ter que varrer a sujeira da sua vida. E não dá para tirar de um quarto e colocar no outro, não dá, irmão. Porque daqui a pouco esse quarto que você limpou entra em reforma e você vai ter que ir lá no outro. E você vai reencontrar a sujeira que ao invés de exterminar, você deixou guardada. Eu não sei se você já viu, mas às vezes os filhos aprontam umas coisas e escondem, para a gente não saber. Aí um dia você vai dar uma geral na casa, você acha. Não adianta você esconder, você precisa eliminar. Então limpar a casa é: você está disposto a entrar nos porões empoeirados da sua vida? Você está disposto a ir lá naquele quarto, naquele lugar onde o abuso ocorreu? Você está disposto a voltar lá naquele episódio onde a falência aconteceu e você foi humilhado? Você está disposto a voltar naquela cena ou naquele momento que você descobriu a traição? Porque para varrer a casa e encontrar as dracmas perdidas, eu vou ter que entrar nos porões que eu queria trancar e jogar a chave fora. Para mim poder varrer a casa e encontrar a dracma, eu preciso devastar as gavetas e os esconderijos dos meus traumas. É engraçado quando a gente fala assim, ó, falar uma coisa aqui, mas isso que eu vou falar eu nunca contei para ninguém. A pessoa está com 40, 50 anos, 60 anos. Aí ela diz assim: eu não sei por que as coisas não davam certo. Porque você guardou isso e não contou para ninguém. O que eu vou falar agora eu não contei para ninguém. Então eu nunca varri, eu nunca pus luz, eu nunca compartilhei, eu nunca fui curado nisso, eu nunca perdoei isso, eu nunca tratei isso, eu nunca liberei isso. Isso aqui era a minha dor, era a minha ferida de estimação. Eu alisava ela, eu lambia ela, e quer ir para frente. Como? Nós vamos ter que devastar as gavetas, amém? Nós vamos limpar a sujeira, pois limpando a sujeira nós recuperamos os tesouros.
Tem gente que perde as coisas dentro de casa. Aonde? No meio da bagunça. Pastor, o senhor está falando o quê? Calma, eu não estou falando só de sujeira. Eu estou falando que às vezes a bagunça da tua casa são os horários. A bagunça da tua casa é a rotina que está toda bagunçada. Você perdeu a autoridade toda da tua casa, ninguém mais te respeita. Por quê? Porque você perdeu a organização. Você se perdeu no teu ministério, no teu propósito, no teu chamado. Por quê? Porque você deixou a bagunça tomar conta do teu ministério. Parou de orar, parou de buscar, parou de jejuar, parou de ler a Bíblia. Diz para alguém assim: essa noite é dia de faxina. Eu tenho uma galera boa aí, hein? Que entende do assunto. Irmão, e tem hora que a faxina pode ser só com um paninho, né, Cris? Mas tem hora que tem que ser com esfregão de aço, irmão. E eu vou te dizer que o paninho alisa, o esfregão dói. Mas é porque tem sujeira que está encrostada, que está... Tem hora que a gente tem que usar uns produtos mais fortes, irmão. Porque você deixou tanto tempo que já manchou a tua vida. Já marcou a tua história. E aí você diz: pastor, mas eu tomei a ceia e o Senhor disse que o sangue me lava e me purifica. Eu disse aquilo que eu confesso e peço para que atue, não aquilo que eu escondo. Porque aquilo que eu escondo permanece dando legalidade. Aquilo que eu sei que devo fazer e não faço é justamente aquilo que boicota os meus sonhos e projetos. Então eu quero terminar. Pode subir a galera, cadê a galera? Quero terminar. Porque o versículo 9 que vai vir depois não é agora, é depois da faxina. Essa é uma noite de gratidão e você deve estar pensando: vou agradecer o quê depois dessas porradas? É que a faxina dá trabalho, mas a casa limpa dá satisfação. A faxina dá trabalho, irmão, mas quando você entra na casa e ela está cheirosa, é gostoso. A faxina dá trabalho, mas quando você entra no teu quarto, abre o guarda-roupa e as roupinhas estão arrumadas, irmão. Quando você olha para aquela cama arrumadinha, com lençol trocado, a fronha do travesseiro, vou cheirar o amaciante. O problema é que às vezes a gente se acostumou tanto com a sujeira da nossa vida, que a gente está conformado, acomodado. A gente esqueceu o quanto é bom a casa limpa. E agora eu estou falando de você. Você esqueceu o quanto é bom estar leve, o quanto é bom estar limpo, o quanto é bom estar livre. E eu não sei o que você precisa limpar da tua história, irmãos. Até porque eu já fiz um apelo hoje. Mas eu não posso terminar isso sem antes te convidar. Se você quer fazer uma faxina na tua casa, na tua vida e principalmente no teu interior. Eu queria orar por você, se você puder sair rapidamente, não esperar ninguém.